uma vez com Coisas da Vida, com o mesmo cenário. Deixe seu joinha aqui, ou aqui, ou aqui, se eu gostei, certo? Coisas da Vida, com o nosso slogan aqui, não sei se está aqui, não sei se está aqui, aí você vê aí. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar por que os pastores pecam. Por que bons pastores pecam? Nem todos, é lógico, mas por quê? Você vê pastores bons, pessoas boas, ou grandes homens de Deus, que eles pecam. Por que eles pecam? O que acontece que faz eles pecarem? Então nós vamos trazer aqui 10 itens. Se esse vídeo ficar grande, nós vamos dividir ele. O primeiro item, ele não entende que eles são ser humano igual aos outros. Um pastor, ele não entende que ele é ser humano igual aos outros, sujeito às mesmas paixões. Quando um pastor deixa de acreditar que ele é mais espiritual do que todo mundo, aí ele corre o risco de pecar. A segunda coisa é quando a luta, ele não entende que a luta não é com o mundo físico. A luta de um pastor é com o mundo espiritual. Não é só com o mundo físico, não é só com a membresia, não é só com aqueles irmãos que querem tirar ele, querem roubar ele, não. É com o mundo espiritual. Com o mundo espiritual. Às vezes eu vejo certas heresias aí, as pessoas expulsando espíritos malignos, você fica sabendo de uma coisa: aquele espírito maligno não vai esquecer de você não, tá? Você esqueceu dele, mas ele vai te perseguir. E você esquece disso. Você vai mexendo com o mundo espiritual, uma casa você repreende um espírito maligno, outra casa você repreende um espírito maligno. Quando você pensar que não, você arruma sempre problema. Se tu não tiver coberto na oração, se alguém não estiver cobrindo com a oração e no jejum, você vai acabar caindo. Esse é o segundo motivo porque os pastores caem. Terceiro motivo, quando começa a achar que são autossuficientes. Você vê bons pastores aí, que eu não vou citar o nome, eles acham que eles são autossuficientes. Eles vão indo numa boa palavra, numa boa eloquência, ganhando almas. Você vê aí pastores aí que eram tão bons no passado e de repente deram uma loucura na cabeça, certo? Porque ele achou que ele era autossuficiente. Então quando o pastor cai, é quando ele se acha autossuficiente. Quarto, quando começam a se isolar achando que só eles têm a verdade. Já viu que tem pastores que se isolam dos outros pastores, pastores presidentes, que se isola dos outros pastores achando que é só ele que é o dono da verdade, que é só a igreja dele que é certa, que é só ele que fala a verdade, que é só ele que prega a verdade. Ele chega até a brigar com os outros. Não, é porque a minha ideologia é melhor e a minha pregação é melhor. Aí ele corre o risco de cair. A quinta situação é o seguinte: quando o pastorado deve virar uma rotina sem o verdadeiro motivo principal. Tem pastores que se acostumam em ser pastor. Se acostumam. De tanto fazer aquilo todo dia, ele vira um profissional da fé. Ele corre o risco de ele perder o foco e o inimigo bombardear ele. Ele esquecer de tudo aquilo, tá, para quem ele foi chamado, e virou um profissional, conforme nós estamos vendo aí os verdadeiros profissionais da fé, entre aspas, supostamente falando. O que acontece? Ele corre o risco de cair. Certo? Ele perde o propósito, vira um verdadeiro profissional da fé. Ele vira um verdadeiro profissional da fé. Ele não trabalha mais no mundo espiritual, aqui, se preocupando com as ovelhas. Ele vira um profissional, certo? O sexto motivo é quando o tempo dele acabou e ele continua insistindo. Você sabia que tem muitos pastores que o tempo dele já acabou? O tempo dele já acabou. Mas ele continua insistindo ali, Ele não entende que o tempo dele acabou. Todos nós temos nosso tempo. E é um tempo que lhe acabou.
mas ele continua. Às vezes você vê pastor aí de 60 anos, não consegue, 70, 80, 90 anos ainda liderando a igreja, que não consegue nem expressar, não consegue ainda formalizar, mas ele fica ali no seu alto apogeu, achando que ele é o bom, achando que ele não tem outro que possa suceder ele, que ele, se alguém suceder ele, vai ter um problema. Ele morre, entra outro e fica no lugar dele, e as coisas podem piorar como pode melhorar. Sétimo, quando eles, sem perceber, acham que é o dono da igreja. Tem pastores que se acham o dono da igreja. Ele corre o risco dele cair. Ele corre o risco dele cair. Aqui está as razões, e a sétima, por que muitos pastores caem, por que muitos pastores pecam. Porque eles se acham o dono da igreja. Aqui quem manda sou eu. Você vê aí o outro lá, chegou, não, aqui quem manda sou eu, quem tem que fazer as regras aqui são minhas. Ele não é o dono da igreja, ele está emprestado, ele é simplesmente um líder provisório. Ele não é o Papa, ele não é o Papa da igreja. Ele é simplesmente o porta-voz de Deus na terra. Ele é o porta-voz. Se ele é o porta-voz, ele não é o dono é Cristo. Quando ele passa a ser o dono, Cristo já caiu fora há muito tempo dessa igreja, me perdoe. Oitavo, é quando o Espírito Santo já saiu de dentro dele e ele agora vive só na base de conhecimento filosófico, teológico e por aí afora. O Espírito Santo já saiu dele há muito tempo. Ele agora está vivendo de passado, está vivendo só de conhecimento teológico, pregando coisas motivacionais, certo? E filosófico. Então as pregações dele agora é só a base de filosofia humana, coisas que não tem sentido, coisas que não tocam mais coração de ninguém. Ele corre o risco dele cair, dele pegar, porque o Espírito Santo já se afastou dele. Ele já perdeu o Espírito Santo. E tem muitos pastores que estão em cima do púlpito falando em línguas, até profetizando, entre aspas, que o Espírito Santo já caiu fora dele há muito tempo. E ele nem percebeu isso. Tem que alguém chegar perto dele e dizer assim, meu irmão, o Espírito Santo já caiu fora da tua vida. Você já não é mais. Mas tem pessoas que continuam ali. Você não pode perceber que essas razões aqui, tem muita gente que lá atrás estava no Evangelho, seguindo as regras boas, do bom viver, e de repente começa a descambar para o outro lado, descambar falando, apoiando coisas que a Bíblia desaprova. Por que eles fazem isso? Porque na verdade o Espírito Santo já saiu deles, certo? Esse é o oitavo. O nono, quando ele perde o discernimento de espírito e não sabe mais o que é quem está operando. Tem pastores que não sabem mais quem está operando. Porque já perdeu o discernimento de espírito. Já perdeu a visão espiritual. Ele não sabe se a que está naquela pessoa é uma entidade demoníaca ou se é a pessoa mesma, e ele acaba caindo. Aí o inimigo entra dentro de uma mulher, certo? Ele não percebe que é um espírito maligno, coloca aquela mulher como secretária da igreja, aquela mulher vai e derruba ele. Por quê? Perdeu o discernimento. E por aí afora. Às vezes ele bota um segundo, que o segundo está com um espírito de rebelião, certo? Faz a rebelião na igreja, porque ele perdeu a visão espiritual. Perdendo a visão espiritual, ele perdeu o discernimento de espírito. Perdeu o discernimento de espírito, ele leva a igreja para outro caminho. Ele é o líder da igreja. Então ele perde a visão espiritual, certo? Esse é o nono. Décimo, quando ele deixa de lado a Bíblia, certo? Junto com o Espírito Santo, e começa a se transformar num verdadeiro coach motivacional. Ele deixa a Bíblia de lado. Ele esquece a Bíblia e começa a colocar informações de Freud, as informações de fulano, de Beltrano. Ele já não traz mais a Bíblia. Ele já perdeu, deixa de lado a Bíblia. Deixa de lado os ensinamentos bíblicos. Certamente, se ele não está caído, ele caiu. Certamente, há muitas formas dos pastores caírem.
Já te dei 10, tem muitas outras formas. E as consequências, tem as formas que derruba e tem as consequências. As consequências podem ser muitas. Por exemplo, ele pode cair em adultério. Ele não cai só na área A, na área B ou na área C. Ele pode cair em adultério, certo? Ele pode cair na ganância financeira. Isso é cair. Ele está caído. Ele caiu na ganância financeira. Começou tão bem lá, mas o inimigo deu uma rasteira nele, ele se perdeu nesses 10 itens e agora ele está numa ganância financeira, que só veja dinheiro, só vê dinheiro, só vê dinheiro e não vê mais ovelha. Ele não vê mais ovelha, ele vê dinheiro, certo? Algumas coisas também na ganância financeira e também muitos pastores caem na soberba. Na soberba. Tem muitos pastores soberbos. Muitos pastores soberbos mesmo, certo? No egocentrismo, tem muitos pastores que é egocêntrico, certo? O que é egocentrismo? É a necessidade excessiva de admiração. Aí ele se torna um narcisista. O que é um pastor narcisista? É aquele que tem uma necessidade terrível de admiração. Ele precisa que o povo o admire, que o povo o adore, que o povo diga o nome dele, certo? Sem o nome dele a igreja não funciona. É um pastor narcisista, certo? Um narcisista é aquele que desrespeita os sentimentos dos outros, certo? É que desrespeita os sentimentos dos outros e a incapacidade de lidar com crítica. O narcisismo é aquele que é horrível em entender que as críticas é construtiva às vezes para ele, certo? O comportamento arrogante, é um narcisista. Você vê quantos pastores arrogantes? É a dificuldade de lidar com o estresse. São pastores que viraram narcisista. E sem perceber, não se cai só em pecado de adultério. Se cai todos esses lados daqui, o pastor se torna egocêntrico, se torna narcisista, se torna amante do dinheiro, se torna arrogante, se torna todas essas coisas que vocês estão vendo por aí. Mentirosos. Às vezes ele já caiu, ele nem sabe que caiu. Ele nem sabe que caiu. Já falei em outro vídeo, Saul, ele reinou durante 40 anos, mas rejeitado por Deus. Tem muitos pastores que já foi rejeitado por Deus há muito tempo, mas ele continua pregando, continua profetizando, continua dirigindo, liderando a igreja, mas ele já foi rejeitado por Deus. Então, observa esses detalhes no seu pastor. Se ele está com esses pequenos detalhes, observa bem e eu te aconselho. Se não dá para chamar ele porque ele é um narcisista, ele não aceita a opinião de ninguém, então se afaste, vá para outra igreja. Vá para uma igreja onde o pastor ainda não perdeu a visão, onde o pastor ainda tem o foco da presença do Espírito Santo. Não interessa se a igreja é grande ou pequena, é cheia ou vazia, não interessa. Procure uma igreja que sempre te leve ao céu, não uma igreja que te leve a viver nesse mundo. Eu não quero viver nesse mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo, certo? Então, que Deus te abençoe. Não é uma palavra muito boa, mas é apenas para você poder entender que tem muitos pastores que caem por esses 10 motivos e outros que estão caídos e a consequência do cair dele gera todas essas coisas. Narcisismo, ideologia errada, pecado de adultério que eles escondem, e outros pecadinhos mais que eles esconderam, porque um pastor que mente, dizendo que nadou tantos quilômetros, que lutou com jacaré, que lutou com crocodilo, que o crocodilo pega na mão, uma pessoa dessa já perdeu a visão, já passou a ser um mentiroso. Já passou a ser um mentiroso. Você vê aí que eu não preciso dar nome. O pastor que lutou com jacaré, outro que nadou não sei quantos quilômetros, uma bomba explodiu e o carro dele, não aconteceu nada com o carro dele. Eu acredito em milagre, mas eu não acredito na mentira. A mentira é fácil de se identificar. Que ele conta hoje uma mentira, no mês que vem conta uma outra mentira. Porque ela não se sustenta. Ele esquece que a internet fica gravado o que ele falou. Hoje ele diz
que foram 10 pessoas. Mês que vem, ele já conta que foi 20. Aí daqui a um ano, ele conta que não foi nenhuma. Ele esquece que a internet fica gravada. Ele se esquece. Então, esquecendo-se disso, ele passa a ser um bom mentiroso. Então, fique de olho. Se você está numa igreja que o pastor está dando esse sintoma, se não dá para conversar com ele, se afaste dele. Se afaste. Vá para uma igreja que os pastores te levam a sério. Os pastores são homens de Deus. Não que perderam o juízo e perderam o equilíbrio, estão partindo para outra área que não é uma área bíblica. Então, não é uma palavra muito boa. Que Deus te abençoe. Fique com essas palavras, certo? Sempre identificando. Não perca tempo de ficar numa igreja que seu pastor já está desviado e nem ele sabe. Nem ele sabe. O ato dele falar em língua, o ato dele profetizar, o ato de ter uma boa palavra, não significa que ele é um bom pastor e nem que é um homem de Deus. Porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome expulsei demônio, no teu nome eu fiz maravilha, no teu nome eu fiz sinais. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Que eu não vos conheço. É a Bíblia que diz. Tem muitos pastores e tem muitos líderes que Deus nem conhece. Mas está lá, pregando, falando, incentivando o povo, mas já perdeu a visão. Já caiu e nem percebeu que caiu. E tem muitos deles assim. É lógico que tem muitos pastores bons, eu poderia citar nomes aqui, mas como eu não gosto de citar nomes, então vai aí uma palavra de sabedoria para você. Cuidado com o pastor, cuidado com a igreja que você está investindo, que você está dando seu dinheiro, que de repente você pode estar dando dinheiro para um desviado, que já está desviado há muito tempo, mas está em cima de um púlpito, pregando a palavra de Deus, entre aspas. Deus te abençoe, coisas da vida, seu irmão, amigo Hilário. Não se esqueça de deixar seu joinha, não se esqueça de deixar o like aqui, mas não se esqueça. E até a próxima com novos vídeos que faremos. Ah, e um detalhe. Eu estou recebendo muito poucos inscritos. Muita gente está vendo meu vídeo, mas muita gente está deixando pouco like e poucos inscritos. Então inscreva-se no meu canal, deixe seu likezinho, que é muito importante para mim, para que eu possa crescer e divulgar mais informações para você. A minha ideia não é polemizar, a minha ideia é sempre esclarecer a você aquilo que não estão te esclarecendo. E vai por aí afora. O Evangelho nunca foi tão bombardeado no Brasil conforme está sendo. Não está crescendo no Brasil, não. Tem impressão de tua dizer que ele está crescendo. Ele não está crescendo. Então, que Deus te abençoe abundantemente. Que a paz de Cristo esteja na tua família.